A paz do Senhor, Igreja Adonai. Amém? Glória a Deus. Ó, minha voz ficou até bonita aqui, hein? Nesse som, glória a Deus. Pois é. Bom, o pastor já me apresentou aí, pastor César Martins, esposo da pastora Sandra, mais conhecido como pastora Sandrinha, né, no ministério. Foi uma das que eu tive que pedir autorização para estar aqui hoje. Amém? E também, né, pastoreado, temos o nosso líder ali da igreja Mahanaim Santo André, que é o pastor Daniel e a pastora Juliana. E pela misericórdia estamos pastoreando a igreja Mahanaim aqui em Ribeirão Pires, ali no Ouro Fino. Né? Estamos há 2 anos e pouquinho aqui na região já. Né? Nós viemos de São Paulo, estamos pastoreando, né? Pela graça do Senhor, eu e minha esposa e minha família, né? O meu filho Júlio César, minha filha Júlia, né? Que estão lá no culto. Né? A Sandra gostaria muito de estar aqui hoje, mas, né, teve a responsabilidade de estar ali levando a palavra hoje ali na igreja Mahanaim. E também temos uma boa notícia, que nós estamos com uma nova congregação lá no estado do Maranhão. Nós temos agora a Mahanaim Maranhão, glória a Deus. Né? Está em pleno funcionamento, já está uma bênção lá, em nome de Jesus, amém? Pastor Gilson, estou muito honrado de estar aqui hoje, né, nessa data tão importante, 22 anos, né, exatamente hoje, né, o pastor comentou, o primeiro culto foi dia 7 de agosto de 2003, é isso? 17 de agosto de 2003, e, poxa, eu fico muito honrado de estar aqui, né, ser escolhido para estar aqui essa noite, podendo trazer a palavra, né, a responsabilidade, né. Estou igual o irmão lá, cadê o irmão que o joelho dele bate palma lá? Amém? O meu também está batendo palma, viu, irmão? Amém? Mas isso é um bom sinal, né? É um bom sinal que a palavra do Senhor, ela traz uma responsabilidade muito grande, né? E está aqui também, eu tô com guarda-costa aqui hoje, viu? Tem irmão da Mahanaim aqui, ó. Aqui no fundo, Cleidson, sua esposa Roberta. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Meus irmãos, vamos para a palavra. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, tá? Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Uma igreja que valoriza a palavra, é uma igreja que está aí direcionada para a prosperidade. O princípio que da palavra, quando é colocado em prática, não tem como dar errado. O Senhor, Ele preza pelos filhos, pela igreja, que preza pela sua palavra. Então, glória a Deus, né? Estamos aí no culto zelo, né? Zelo. Eu estava lá olhando, falei, o que será o zelo, né? E aí o pastor me disse que é o zelo pela presença de Deus. Isso é maravilhoso. E nós vamos trazer algo mais ou menos nessa linha, onde nós vamos falar um pouco sobre estar na presença. Estar na presença, amém? Vamos lá, diz assim, a partir do versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar a necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou.
O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Meus irmãos, essa é a terceira parte de uma parábola, onde o Senhor conta, onde o Senhor fala em três fases, onde o Senhor ele dá um ensino, ele vai dar uma verdadeira palestra para alguns homens, doutores da lei, homens que eram, pelo menos aparentemente, de uma conduta ilibada, onde o Senhor estava ensinando a estes homens, porque ele estava sendo criticado, porque ele estava ali tendo um momento com pessoas que eram a escória daquela época, pessoas que não tinham nenhum tipo de valor social para aquela época. Eram homens que eram considerados pecadores, aqueles que cobravam impostos, ou seja, eram pessoas que os judeus odiavam, pessoas que não tinham valor algum, e Jesus, por estar junto com essas pessoas, ele estava sendo criticado por aqueles homens, aqueles sacerdotes. E Jesus, sabendo do coração destes homens, ele começou a contar esta parábola. E a primeira fase é quando ele diz sobre um homem que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perderam. E diz que este homem, ele guardou ali, largou as 99 ali, juntas, e foi atrás dessa única ovelha. E diz que quando ele a achou, ele a encontrou, ele colocou logo em seus ombros. E quando ele retornou, diz que ele chamou os seus amigos, e ali ele contou e falou: Vamos comemorar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. E logo ele passou para a segunda parte dessa história, quando ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, onde cada moeda dessas equivalia mais ou menos um dia inteiro de trabalho. Diz que essa mulher perdeu uma das dracmas dentro de casa. Então ela pegou a vassoura, acendeu uma luz, acendeu uma candeia, e ela começou a varrer a casa para procurar esta moeda. E quando ela encontrou esta moeda, ela ficou tão feliz que ela fez a mesma coisa que aquele pastor. Ela correu até as suas amigas e ela falou: Comemorem comigo porque eu achei a dracma perdida. E aí então ele vai para a terceira parte da história, que é onde nós acabamos de ler. Que na verdade ele está explicando as outras duas parábolas. Ele começa a falar deste pai que tinha 2 filhos, e que um dos filhos pediu ali a sua parte da herança. Mas antes de entrar nesta parte, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui para você poder guardar e a gente depois voltar para eles. Uma ovelha
estava perdida na primeira parábola, fora do aprisco, fora, longe de casa. E uma ovelha, nós viemos a concordar, ela sabe que ela está perdida, quando ela está longe de casa. Ela tinha total consciência que ela estava perdida bem longe de casa. Ou seja, era uma ovelha que estava perdida fora de casa e sabia que estava perdida. Quanto à outra parte que fala da dracma, ali fala de uma moeda que não tem consciência, um objeto, obviamente é um objeto. Mas fala que esta moeda estava perdida, mas não fora de casa, mas dentro de casa. Ou seja, era uma moeda que estava perdida, não sabia que estava perdida, mas estava dentro de casa. Colocado esses pontos, nós podemos agora andar aqui neste texto onde nós lemos. Onde este homem que tinha 2 filhos. E um destes filhos, o mais novo, exigiu a sua parte da herança, a sua parte que ele tinha, que ainda estava na mão do pai. E fazer este ato era praticamente um insulto para a família. Era um insulto fazer isso, uma pessoa exigir a sua herança, a sua parte, com o seu pai ainda vivo. Era mais ou menos dizer assim, olha, me dê logo a sua parte, porque o senhor está demorando para morrer. Para nós, talvez nós não tenhamos essa consciência, porque nós estamos nesse contexto aqui ocidental, mas falando isso lá naquele contexto daquela época, no meio daquele povo, era um insulto tão grande, que o pai mesmo poderia impor uma correção severa ao seu filho. Mas diz que este pai, ele não fez isso. Ele simplesmente fez as contas, ele pegou a parte dos 2 filhos e entregou para cada um. Diz que os 2 receberam a sua parte. E eu quero deixar algo aqui, eu quero falar algo já, um ensinamento que você pode aprender aqui agora. Quando nós recebemos certo recurso, ou nós recebemos algo antes mesmo do tempo que nós deveríamos receber, isso se torna um perigo tão grande, porque isso pode trazer para mim e para você uma autossuficiência que pode nos levar para longe da casa de Deus, para longe da presença do Senhor. Aquilo que você recebe fora do tempo determinado por Deus pode ser uma maldição na sua vida e pode te levar para longe da casa do Pai, para longe da presença do Senhor. Porque foi justamente isso que aconteceu. Aquele filho que já via que as coisas não iam bem, aquele filho que estava ansioso, e ele cometeu um insulto dentro de casa, que já não estava bem. Quando os recursos chegaram nas mãos dele, a primeira coisa que ele pensou é o quê? Eu vou sair desta casa. Porque quando nós estamos com os recursos na mão, e nós não estamos contentes com alguma coisa tem nos desagradado, nós não estamos bem, e isso não é sobre o pai, mas é sobre o filho. Isso começa a causar um pensamento em nós, que começa a nos deixar distante, mesmo dentro da casa do Senhor. E a bênção que chegou nas mãos dele, o valor que chegou nas mãos dele, somente potencializou aquilo que estava ruim. É por isso que quando nós não estamos bem, nós precisamos ter um entendimento e nós precisamos identificar o que está acontecendo para consertar isso. Para que no momento em que nós recebemos algo for colocado nas nossas mãos, nós não tenhamos o quê? A atitude de agravar o problema. Porque aquele filho começou a se ver tão autossuficiente, ou seja, ele viu que ele não precisava mais do pai, ele viu que estar na casa do pai, seguir as regras do pai, já não agradava, e agora ele se encorajou e disse que ele foi para uma terra bem longe. Uma terra longínqua. E uma pessoa machucada, uma pessoa que não está ali com o seu relacionamento com Deus muito bem definido, muito bem acertado, ela se afasta de Deus, ela vai para tão longe, ao qual ela nem se lembra mais das regras que ela tinha que seguir,
dos mandamentos, dos ensinamentos, dos dogmas. Ela começa a desvalorizar os ensinamentos do pai. Tanto é que quando ele foi para um lugar bem longe, diz que a sua vida se tornou uma vida dissoluta. Ele começou a gastar tudo irresponsavelmente. Ele começou a gastar de qualquer maneira. Ele começou a estar no meio de pessoas onde ele não deveria estar. Porque quando você e eu nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós vamos nos aproximar de coisas ao qual nós não podemos nos aproximar. Vamos nos aproximar de pessoas que nós deveríamos manter distância. Às vezes até as amizades antigas nós vamos ter em conta de novo. E quando nós vamos nos aproximando, tudo aquilo que há de mal dentro do homem começa a aflorar, porque nós não temos mais uma autoridade. Quando você e eu estamos longe da presença de Deus, meu irmão, nós estamos sem uma cobertura, nós ficamos sem aquela autoridade, nós perdemos o temor. E o temor é essencial, e o temor não é medo de Deus, mas é um respeito profundo pelos mandamentos de Deus. O Senhor, Ele não quer que eu tenha medo, que nós tenhamos medo dEle. Mas Ele quer que nós venhamos ter aquele respeito profundo, a ponto de nós nos distanciarmos o mais distante possível daquilo que venha a desagradá-lo. E quando nós estamos longe do Senhor, o que acontece? Nós começamos a perder o temor. E é isso que aconteceu, ele perdeu o temor, aquelas regras que o pai ensinava, que o pai colocava sobre a vida dele, começou a ser esquecido, então ele começou a viver dissolutamente, a gastar todo o seu dinheiro. Tudo aquilo que foi entregue nas mãos dele, ao qual não era momento ainda, começou a ir muito fácil. Começou a ir muito fácil. Até que um dia, esse dinheiro acabou. Ele não tinha mais com o que gastar. E justamente nessa época, a fome veio sobre a terra. Veio uma crise de fome. É tão ruim quando uma crise vem e nós não estamos preparados. Quando a crise veio, ele não tinha mais a presença do pai. Ele não tinha mais os recursos que o pai colocou nas mãos dele. Ele não tinha mais como sobreviver por si só. Quando estamos longe da presença de Deus, nós não temos a força para vivermos por nós mesmos. Então diz que veio a fome, e para não passar fome, ele foi buscar um emprego com um fazendeiro que cuidava de porcos. E lembrando que nós estamos falando dentro de um contexto judaico, onde o porco é um animal impuro para o judeu. Eles não tinham nem contato com o porco. E aonde ele foi parar? Ele foi parar no fundo do poço. E diz que quando ele via aqueles porcos comendo aquelas vagens, aquelas alfarrobas, comida de porco, ele começou a desejar aquela comida. Tudo aquilo que é de mais imundo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós não só queremos estar, nós não só somos colocados no meio da imundícia, como nós também começamos a desejar aquilo que a imundícia nos oferece. Ou seja, ele olhava para aqueles porcos comendo aquelas alfarrobas, aquela comida de porco. Eu nem sei o que é alfarroba, mas era comida de porco. Diz que quando ele se viu nessa situação, o que aconteceu? Ele caiu em si. Ele olhou para si mesmo e ele disse: como eu posso estar nessa situação? Como eu vim parar neste lugar? Como eu estou no meio de porcos? Como eu estou nesse lugar passando fome e ninguém me dá nada para me comer? Porque fora da casa do Pai você está por si só. E muito pior ainda, ninguém quer saber de você, ninguém quer saber de mim. Naquele lugar longe do Pai, muito pelo contrário, as pessoas, elas vão realmente nos abandonar. E quando ele caiu em si, ele pensou:
os empregados do meu pai, eles têm comida e comida de sobra. E eles são somente empregados, e eu era filho. Eu sendo filho, eu tinha tudo naquele lugar, não me faltava nada. Por que eu estava descontente? Eu creio que muitas coisas passou na cabeça desse filho. Então ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou até o meu pai, eu vou voltar para casa. E eu sei que a lei é muito severa, então eu vou dizer, pai, pode me tratar como um dos seus empregados, para mim está bom, porque os empregados têm pão em abundância. Ou seja, ele perdeu toda a sua identidade, e ele nem fazia mais questão dessa identidade. Quando nós vamos para fora da casa do Pai, a primeira coisa que acontece comigo e com você, quando nós estamos longe da presença do Senhor, aquela identidade de filho que Ele deu para mim e para você, nós passamos a esquecer. E por mais que pareça que tudo está perdido, ainda assim, quando houver um arrependimento sincero, o Pai, Ele vai nos receber em nome de Jesus. Aleluia. Então ele ensaiou uma frase. Olha, quando eu chegar lá, eu vou dizer isso, isso, isso e isso. E o meu pai é um pai misericordioso. Eu tenho certeza que pelo menos como servo, pelo menos como um empregado, eu vou conseguir. E pelo menos fome eu não vou passar mais. Tudo o que ele queria era não passar mais fome. Era a necessidade atual. Mas eu digo para você que quando você chega com uma necessidade e com arrependimento no coração, o Pai é tão poderoso, tão misericordioso, que Ele dá muito além daquilo que você pensa que vai conseguir. Ele vai não só matar a sua fome, Ele não vai só matar a minha fome, mas Ele vai nos receber e vai nos restituir tudo aquilo que nós desvalorizamos. E diz que quando Ele apontou lá na beira do caminho, lá na ponta do caminho, diz que o Pai já o avistou lá longe. Porque o pai já estava aguardando, já estava esperando. O pai já estava olhando lá. E quando ele viu, disse que o pai nem esperou ele vir até ele, mas o pai correu até ele. O pai quebrou todos os protocolos daquela época. Um pai jamais corria até um filho para abraçá-lo. Era o filho que teria que vir até o pai. Só que ele quebrou todo o protocolo. E disse que ele foi lá e abraçou o filho e o beijou, o recebendo de volta. Diz que ele começou a dizer, pai, não precisa me tratar como filho, me trate pelo menos como um dos seus empregados. E diz que quando ele estava falando ainda, o pai nem deixou ele terminar o resto. O pai falou assim para ele, olha, falou para os seus empregados, tragam roupas e vistam ele. Ou seja, ele restituiu o revestimento do filho. Foi restituído, porque o filho devia estar todo maltrapilho, todo abandonado, como uma pessoa que mora na rua, com suas roupas desgastadas, porque é isso que acontece, nós voltamos desgastados. Então diz que ele falou, vista o meu filho com roupas novas, e faz o seguinte também, traga um anel, e traga sandálias, coloque um anel no dedo dele, coloque as sandálias nos pés dele. Ou seja, ele não andaria, o pai estava dizendo, você não vai andar como escravos aqui, porque o escravo naquela época andava descalço, ele não tinha o direito de andar calçado. Então ele falou assim, restituirei ele nesta casa, mas ele não vai ser tratado como um escravo, restitui as sandálias dele. E muito mais do que isso, coloque um anel no dedo dele, restituiu a autoridade dele como filho naquela casa. Por causa de um arrependimento. Olha só como é que termina a parábola da ovelha. No versículo de número 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O arrependimento, ele agrada a Deus. Um arrependimento, ele é totalmente ao contrário de remorso, porque muitas vezes nós não estamos sentindo um arrependimento, muitas vezes é um remorso que está na minha e na sua vida. E nós temos que tomar esse cuidado para não confundir o que é remorso com arrependimento. Porque o remorso e o arrependimento igualmente causam o quê? Uma tristeza em nós.
nós ficamos tristes. A diferença é que o remorso não passa de uma tristeza. Agora, o arrependimento, além dele causar uma tristeza, ele tem o poder de nos mudar de caminho, ele nos converter do caminho que nós estávamos seguindo para um outro lado, aonde agora nós deveríamos estar. O arrependimento, ele dá mudança de rota, de um caminho mau para um caminho bom. Então esse filho arrependido chegou, lhe foi restituído todas as coisas, e aí então o pai falou, vamos matar agora também o novilho gordo, o novilho cevado, aquele que é preparado para festas, aquele novilho que no dia da festa vai virar churrasco mesmo. Quem gosta de churrasco aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um churrascão daquele, e a gente para tudo, ninguém trabalha mais hoje, nós vamos fazer uma festa. Pode tocar, chama os músicos, vamos dançar, vamos fazer festa, vamos celebrar a volta deste meu filho, porque ele estava morto e agora ele está vivo. Aleluia. E totalmente a casa toda, todos os funcionários foram lá e começaram a festejar, mataram, começou o churrasco, mas enquanto isso o filho mais velho que estava trabalhando, chegou, e quando ele estava chegando ali em casa, ele ouviu de longe música e dança. Então ele chamou um dos empregados e falou, que negócio é esse? Em plena segunda-feira, churrasco, que negócio é esse? O que está pegando? O que está acontecendo? O que é isso? E aí o funcionário disse, olha, aquele teu irmão que foi embora, ele voltou são e salvo. Aquele teu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa para ele. Então, imediatamente, ele se negou a entrar naquela festa. Ele falou, eu não vou entrar. E todos nós pensamos que ele tinha um problema com o irmão, mas o problema dele não era com o irmão. Ele tinha um problema dentro de casa. Ele era tão problemático quanto o mais novo que foi embora. É que o mais novo foi embora. Ele ficou. E muitas vezes nós estamos dentro de casa e nós não saímos de dentro de casa, estamos cheios de problemas para resolver, estamos perdidos, somos frequentadores de cultos, frequentadores de igreja, frequentadores de lições, frequentadores de escola bíblica, fazemos parte do corpo de pastores, do grupo de obreiros, nós fazemos parte da igreja, somos ativos, somos trabalhadores do Pai, mas ainda assim, há problemas a serem resolvidos. Ou seja, este irmão mais novo era como uma ovelha. Estava perdido fora de casa e sabia que estava perdido. Porém, o filho mais velho era como a dracma. Estava perdido dentro de casa e não sabia que estava perdido. Então ele se recusou a entrar na festa e o pai foi até lá na porta e falou, meu filho, entra nessa festa, vem comigo. Então aí o filho começou a expor o problema. Falou, pai, eu te sirvo durante toda a minha vida, eu nunca recusei uma ordem tua. Tudo que o Senhor me pediu para fazer eu fiz. O Senhor nunca me deu um novilho, um cabrito. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar, fazer um churrasquinho com os meus amigos. E agora vem este teu filho, que desperdiçou tudo aquilo que o Senhor deu para ele, e volta para casa e o Senhor faz isso? Então o pai fala para ele, meu filho, nós precisamos festejar, porque esse teu irmão estava morto e agora ele vive, vamos festejar, você tinha que estar contente comigo. Mas aquele irmão estava cheio de problemas, era como aquela moeda que foi perdida. Nós precisamos ter um entendimento, e nós só vamos saber se nós estamos perdidos, nos aproximando mais ainda do Pai. Não é porque nós estamos dentro da casa do Pai, não é porque nós somos frequentadores de culto, frequentadores dos estudos, porque nós fazemos parte das equipes de trabalho, que nós não devemos zelar pela presença. O zelo da presença é tanto para aquele que está lá fora, que se perdeu, quanto para quem está dentro da casa, aquele que está na presença.
O zelo nunca pode deixar de existir. Eu costumo dizer que o inimigo ele tem uma tática hoje. Uma tática de não tirar mais as pessoas do meio da igreja. Mas ele tem uma tática de minar pessoas dentro da igreja. As pessoas passam a se tornar desviadas, mas não indo lá para fora, mas dentro da igreja. E se o inimigo tem usado dessa estratégia, e nós temos visto isso, nós somos pastores, eu sou um pastor que há 2 anos e meio pastorei uma igreja, e há mais ou menos aí 9, 10 anos, eu auxilio o pastor presidente da igreja. E o que mais a gente vê é pessoas doentes que estão dentro da igreja, elas não saem, mas elas não reconhecem muitas vezes os problemas que acontecem, porque muitas vezes não tem zelado, não tem valorizado a presença de Deus. Tem pessoas que têm valorizado mais a sua função. Tem pessoas que têm valorizado mais o seu trabalho, o seu servir. O servir tem se tornado um Deus acima do Deus verdadeiro. Porque se tirar o microfone da mão dessa pessoa, se tirar um instrumento dessa pessoa, se tirar, sei lá, o dia dessa pessoa servir na porta, se tirar a vassoura que essa pessoa limpa a igreja, se tirar isso dela, ela simplesmente sai da presença. O que tem nos mantido firmes é a presença de Deus, ou será que é aquilo que foi colocado como função na minha e na sua mão? Será que é um instrumento? Será que é um microfone? Se tirar da mão dessa pessoa, será que ela se mantém firme na presença? E eu digo isso para que nós venhamos pensar, quando o Senhor ele começou a falar comigo nessa palavra, eu temi, eu falei, Senhor, será? Será que se um dia o ministério for tirado de mim, da minha esposa, será que eu mantenho o mesmo relacionamento com o Senhor? Será que eu me mantenho na tua presença, Pai? Será que eu mantenho o mesmo zelo? Será que eu vou orar do jeito que eu oro? Será que eu vou te buscar? Será que eu vou adorar do jeito que eu adoro? Esse rapaz, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não tinha um bom relacionamento com o pai. Por quê? Porque ele valorizava o ofício, aquilo que foi dado nas mãos dele. A primeira coisa que ele falou para o pai dele, ele falou assim, eu nunca desobedeci uma ordem tua. E o Senhor nunca me deu um cabrito. O Senhor nunca deixou eu fazer uma festa com os meus amigos. Ou seja, isso era um problema. Ele não estava ali por causa do pai, mas ele estava ali por causa do ofício. O que não deixou ele ir embora, igualmente o irmão dele foi, era justamente o ofício. O ofício segurava ele. E lembrando que o Senhor Jesus, que contou esta parábola, ele estava contando a parábola, estava na presença ali, comendo com pecadores. Estava ali ensinando pecadores. Estava ali falando com homens que estavam perdidos fora da casa. E sabia que estavam perdidos, arrependidos. E ele estava sendo criticado por sacerdotes, homens da lei, que também estavam perdidos dentro da casa. Ele estava dando uma lição. Aqueles sacerdotes eram como esse filho mais velho. Era como a dracma perdida. E aqueles pecadores que ele estava pregando para aqueles homens ali, estavam se arrependendo, tendo um relacionamento com Jesus ali, eram como as ovelhas que estavam perdidos fora da casa e sabiam que estavam perdidos. Precisamos tomar esse cuidado, irmão. Precisamos ter um entendimento que nós precisamos dar muito mais de nós a Deus do que Deus precisa se dar para nós. Porque Deus ele já morreu por mim e por você na cruz. O Espírito Santo já foi derramado sobre a minha e a tua vida. Você já tem o Espírito Santo. E a palavra dele diz que o Espírito Santo não é derramado sobre mim e sobre você por medidas, mas ele é totalmente derramado sobre nós. Não tem como nós temos um pouquinho de Deus, ou metade, ou... Não tem isso. Deus já foi disponibilizado o Espírito Santo para mim e para você na sua totalidade. Não é sobre o quanto
o Espírito Santo tem de mim, de você, mas é sobre o quanto ele tem de mim, de você. Não é sobre o quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós. E quando eu digo isso, eu digo com muita seriedade, porque muitas pessoas têm vivido e não têm vivido o Evangelho aqui na igreja, têm vivido o Evangelho dentro da casa do Senhor, têm vivido o Evangelho dentro da igreja, mas não têm dado os frutos, não têm disponibilizado. No primeiro momento onde é cobrado o fruto, o primeiro momento onde nós podemos mostrar às pessoas o fruto que nós temos para dar, o fruto do Espírito Santo, nós disponibilizamos o fruto da carne. Ou seja, o quanto o Espírito Santo tem de mim e de você. É muito sério, meu irmão, quando nós sabemos que o Espírito Santo, ele resolve habitar na minha e na sua vida. E não é por isso, não é porque ele está habitando na minha e na sua vida, que ele vai fazer de você uma marionete, não. Ele te deu a liberdade para você ter autonomia e tomar as suas próprias decisões, mas baseadas no Evangelho, na transformação que ele deu para mim e para você. Os frutos, cabe a mim e a você entregá-los. Os frutos, eles precisam sair de mim, de você, naturalmente. Quando alguém te ofender, não é o revide que vai ser o fruto do Espírito Santo. Mas é o quê? É você entregar a outra face. Quando alguém te fizer um mal, qual é o fruto do Espírito Santo? A vingança? Não, é perdoar. E a falta do perdão é uma prática excessiva no meio das pessoas hoje. E nós precisamos entender que a prática do perdão, ela precisa ser comum no meio da igreja. E toda hora, né, irmão, nós precisamos perdoar. Aqui na Adonai eu acredito que não tem isso. Mas lá na Mahanaim, toda hora tem uns arranca, né? Uns arranca. E aí os irmãos, tem uns que perdoam, tem uns que viram a cara, tem uns que saem da igreja. Ou seja, até que ponto o Espírito Santo tem de mim, de você? Até que ponto você pode renunciar a si mesmo? É somente quem zela pela presença do Espírito Santo, como Davi disse lá no Salmo, quando ele disse assim: Senhor, não apartas de mim o teu Espírito. Ou seja, ele zelava tanto, porque ele estava disposto a perder qualquer coisa. Não existia nada de maior valor na vida de Davi, nada maior do que a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Eu disse isso na quarta. Davi foi um grande estadista, um grande rei. Ele foi um grande adorador. Ele foi um grande guerreiro. Tudo que Davi fazia, ele fazia muito bem. Ele foi um ótimo pastor. Ele cuidava daquelas ovelhas como ninguém. Mas nada disso tinha valor em se tratando da presença do Espírito Santo sobre a vida dele. A presença do Espírito Santo, ela é digna de ter o maior zelo possível. Você tem que colocar ela à frente de qualquer coisa. Você precisa ter o entendimento que nada pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Nada pode te atrapalhar de acessar a Deus dentro da casa dele. Esse pai, desse filho mais velho, ele está falando no último versículo aqui, olha só o que ele fala. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, ele não conseguia ver, porque o pai nunca liberou um novilho para ele. Ele não conseguia ver que ele tinha acesso a toda aquela fazenda, a tudo aquilo, todos os recursos do pai estavam disponibilizados. E quantos de nós estamos dentro da igreja e nós não conseguimos acessar os bens que o pai tem nos fornecido? Quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós estamos buscando a solução para os nossos problemas em tudo quanto é lugar. Nós estamos buscando solução no banco, no médico, nós estamos buscando solução na escola, enfim, no dinheiro. Como eu costumo dizer, lá no primo rico, todo mundo tem um primo rico. E aí a gente esquece que tudo
tudo está disponibilizado. O Senhor está aqui, ó, com os seus bens disponibilizando, e nós não temos a ousadia de fazer muitas vezes uma única oração. Nós pensamos em tudo, menos na oração. A minha esposa passou um momento muito difícil agora, há um mês atrás, algumas semanas atrás, onde a mãe dela estava a ponto, à beira da morte. Estava lá hospitalizada e o médico já falou, olha, eu acho que dessa vez não vai dar para segurar. Alguns poderiam falar assim, meu Deus, eu vou procurar um melhor médico, eu vou, sei lá, no melhor especialista dessa área, eu vou buscar, eu vou ver, eu vou pagar tudo que eu posso pagar, vou gastar todo o meu dinheiro. Não. A primeira coisa que ela fez, se colocou, se prostrou de joelho. E, gente, quando eu falo que ela se prostrou, foi no hospital mesmo. A Sandrinha, ela é doida. Eu tenho medo da minha esposa às vezes, gente. Aqui, ó, o Cleiton, a Roberta conhece a figura. Ela se ajoelha, ali no hospital mesmo, ali na frente dos visitantes, assim, as pessoas no hospital, tudo ali, ela se ajoelha e fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ela apresentou, colocou a causa na mão de Deus. E tudo foi resolvido. A minha sogra está em casa. Depois de passar por procedimento, ser entubada, passou 5 dias entubada, depois ficou mais um tanto lá na UTI, depois foi por quarto e está em casa hoje. Uma improvável. E foi a mesma coisa quando ela recebeu a notícia do médico. Ela ajoelhou lá onde ela estava mesmo, deu glória a Deus e o povo olhando para assim, essa menina é louca. Ela, glória a Deus, mas gritou mesmo, gente. A Sandrinha é doida. Quem sabe um dia vocês conheçam ela aí. E é isso que o Senhor tem falado, olha, os meus recursos são seus, estão todos disponibilizados, só você que não percebeu ainda. Você está dando valor para um novilho que você não teve acesso, sendo que você tem disponível tudo aqui para você poder desfrutar. Desfrute das bênçãos da presença de Deus. Desfrute das bênçãos que você tem na casa do Pai. Aprenda a desfrutar daquilo que Deus já disponibilizou nas suas mãos. Ele está dizendo, está aqui tudo, tudo, tudo. É com você, meu filho. Tenha acesso. E aí ele continua. 32. Ele diz, tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele foi achado pela sua consciência, pelo seu arrependimento. O que ele estava falando? Meu filho, você também precisa ser encontrado. Venha participar da festa. Você também tem disponibilidade sobre o arrependimento. Você também precisa se consertar. Você também precisa acertar este mal que está dentro de você. E era justamente isso que estava acontecendo naquela época. Aqueles homens que estavam indagando Jesus, que estavam ali criticando, que Jesus estava comendo com pecadores, estava na presença de se reunindo com homens pecadores. Era a mesma situação, aqueles homens estavam vendo as pessoas, a situação delas sendo mudada, pessoas sendo salvas, e aqueles homens não conseguiam enxergar o que o Espírito Santo, o que o Senhor Jesus estava fazendo. Ficamos tão cegos, tão perdidos dentro de casa, que nós não conseguimos ver a obra de Deus avançando, nós não conseguimos ver a mudança na vida das pessoas, nós não conseguimos celebrar o que está acontecendo de bom na vida de outras pessoas. Nós não conseguimos ver a obra do Espírito Santo, nós ficamos totalmente cegos. Diz que quando um pecador se arrepende, os céus entram em festa. Os céus entram em festa. E a igreja assim, ó. Vamos ver até onde vai aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, eu acho que é fogo de palha, hein? Eu conheço esse aí, esse meu vizinho aí, ó. Dá um couro no cachorro todo dia. Grita com a esposa. Vida louca. Não é? Eu costumo dizer que eu era vida louca, gente. Eu misturava manga com leite para tomar. Eu era vida louca, né? Apanhei muito da minha mãe de pantufa.
Era vida louca. Mas Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que nos alegrar, irmão, se alegre com o que o Espírito Santo está fazendo na sua igreja, no seu bairro. Olha que igreja linda, maravilhosa que o Senhor proporcionou aqui para Adonai. Que bênção, eu estava vendo a história aqui, e eu pude ver pessoas se emocionando com os 22 anos de Adonai. Mas infelizmente, muitas vezes nós temos que ver pessoas que desvalorizam isso, e nós temos que aprender, trazer o arrependimento, que tudo que o Pai disponibilizou para mim e você está aqui na sua frente. Basta você acessar. Acesse. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Se abra para que o Espírito Santo comece a mostrar aquilo que você precisa ver. Essa é uma oração que eu faço, Senhor, eu quero ver. Ou aquilo que o Senhor está fazendo talvez está passando despercebido pelos meus olhos, mas eu quero ver, me mostra. Aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, me coloca, que eu quero fazer também. Me inclua nos teus projetos. Me inclua nos projetos, Senhor. Eu quero fazer parte desse trabalho, desta obra linda. Eu quero fazer parte, seja de qualquer jeito, o que for para fazer, eu faço, Senhor. É só o Senhor me mandar. Eu quero ter acesso a Ti, em nome de Jesus. Amém? Eu posso pedir para o povo se colocar de pé?